Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo, o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita. Nesta quinta-feira, dia 14 de março, estamos se aproximando da festa do glorioso São José, também se aproximando da Semana Santa. Vamos meditar aqui o Evangelho de hoje, de João, capítulo 5, do versículo 31 a 47. Convido a vocês a pegarem a sua Bíblia, compartilhem essa meditação da palavra com seus amigos e familiares, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu dou testemunho de mim mesmo, se o meu testemunho não é verdadeiro, um outro é quem dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João se ele deu testemunho da verdade, embora eu não receba testemunho da parte de um ser humano. Digo-vos isso para vossa salvação. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me deu para levá-las a termos essas mesmas obras que eu faço, dão testemunho em meu favor de que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Vós, porém, nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não entendeis a sua palavra, permanecendo em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, pensando que nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória da parte dos homens. Pelo contrário, eu bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podereis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscai a glória que vem de Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do meu Pai. Há outro que vos acusa, Moisés, no qual coloqueis a vossa esperança. Não creis em Moisés? Também crereis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a meditação da palavra hoje, ela é uma meditação da palavra muito forte em relação ao nosso testemunho de vida, tá? As nossas obras, no versículo 37, né? Versículo 37, porém, Jesus fala: sim, o Pai me enviou a dar testemunho em meu favor, né? E aí, nessa perspectiva, ele envia Jesus para dar testemunho, e através de Jesus, ele envia a possibilidade, né, da interpretação. E aí a gente sabe que poucos, naquele tempo, conseguiam entender esses testemunhos a favor, as palavras, né? Como é que vamos crer na palavra de Deus se nós não conseguimos crer nele? E aí, um ponto bem importante é que nós devemos entender uma coisa, tá? A gente, às vezes, né, pensa que a nossa salvação, né, o nosso direito lá da nossa vida eterna é algo algo que seria propriamente dito meritório, né? Que seria algo concreto. Pelo contrário, né? Não é algo por merecimento, tá? A gente não vai receber isso por merecimento nosso, tá? Mas por uma palavra graça, tá? Pela bondade, pela graça divina do Pai. E é nesse processo, tá? Deus, ele está na presença, tá? E também não depende somente da nossa dignidade, tá? E sim das graças. Santiago, por exemplo, ele foi um homem de muita fé, e essa fé era verdadeira e fervorosa. E nós precisamos ter esse processo, né? Porque através dessa fé verdadeira, como é que eu tenho essa fé verdadeira? Nós vimos em evangelhos, né,
passados, dessa semana, do livro de João mesmo, que nós precisamos ter essa vida de oração para que nós tenhamos essa fé verdadeira e fervorosa. E aí é o que está o resultado, né? Porque quando nós criamos essa fé fervorosa, nós criamos aí automaticamente frutos, produzimos bons frutos, que é a prosperidade. E aí, meus irmãos, o evangelho de hoje ele nos traz a meditar sobre isso. E aí, será que nós estamos realmente fazendo, né, o testemunho? Será que nós estamos produzindo essas boas obras, né? Jesus não diz o mesmo, né, afirmando que as suas próprias obras dão testemunho dele. E aí, esse convite de hoje nos faz a entender, analisar se as nossas obras estão mostrando a quem dizemos servir. Será que as minhas atitudes com meu irmão, né, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, da minha comunidade, será que as minhas atitudes, as minhas obras estão condizendo, né, a quem eu sigo? Será que tudo o que eu faço, o que eu estou fazendo e penso em fazer, está dizendo a quem eu sigo ou não? E devemos meditar sobre isso durante esse dia. Se minhas atitudes condiz, se as minhas obras que estou realizando faz sentido, né, com os meus princípios da quem eu digo seguir. Que nós possamos em tudo agir segundo as luzes do Espírito Santo, tá? Porque dessa forma vamos mostrar ao mundo que somos verdadeiros filhos de Deus. E aí, dessa forma, lembramos sempre que nós precisamos ter uma vida de proximidade e oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.